Vamos lá, pessoal. Então, entre fatores importantes, né? Fiz um alongamento aqui rapidinho. A inspiração e a expiração, ok? Vou usar o termo radiografia histórica, não, diafragma histórico. Diafragma sabemos que é um músculo intercostal que ajuda também aos campos fonofóbicos. Globofobia, às vezes interagir com as pessoas em outros lugares, mapear canais. Agora eu entrei no canal aí que eu tive, né, como professor, né, em questões de apresentações, tive que entrar e depois sair rapidamente, um efeito rebote, uma glicemia bem rápida que desceu, e essa glicemia, houve um tipo de hipoglicemia, não um desmaio, desmaio, mas houve graus importantes. Então, quando eu falo sobre campos adfundos e adjuntos, nos traz filiações a faculdades, ok? Então, entre essas alteridades, aonde há uma alteridade, há um meio, aonde há um meio, há catalogações relacionadas ao próprio corpo e o seu produto, onde está no meio, entre respostas, entre processos ligados à relação do esporte e sociedade e esporte, entre a fisiologia humana e a motricidade humana, que vai haver relações entre o conflito parental. O conflito parental, que eu quero dizer, eu vou trazer um campo de uma identidade literária genérica, que nos traz conflitos de vários livros, mas quando nós chegamos em nossas conclusões, estão falando a mesma clínica bibliotecária, né, que relaciona o próprio poder. O que é poder? Esses conflitos parentais, familiares, teóricos e práticos, eu falo sobre a motricidade e as dimensões que intercalam a pedagogia, filosofia, sociologia, fisiologia humana e outras disciplinas que foram desfrutar nesse lugar. É lógico que a palavra idoso, que nós olhamos, fala que é arcaico, caduca, coloca tipo a educação física como um meio de autoridade que é colocado como o vovô e a vovó na época, a época da ditadura, épocas que a roupa como é que era diferente nos campos formais, e depois na década de 50, 60, 70, falando sobre o corpo social e os campos polientes. Esses campos polientes, falamos da identidade da educação física. São famílias parentais, faz um desfecho, como assim? Parece que a própria Santiana ali, ela se desfez de mim ali diante de bibliotecas. Eu vou entrar nessas considerações que ela colocou, os campos concluentes. Lógico, faz tempo a minha tese relacionada ao tema gênero, perguntou se eu fui para a banca. Eu falei que eu ia nem alarguei muito qual era os que foram chamados para a mesa, ou seja, participar, mas teve essas divisões, né, entre campos fragmentados, ou seja, grupos pigados para apresentar o seu próprio trabalho de dissertação. A dissertação pode ser por pôster, pode ser por campo expositivo, ou seja, nos traz um trabalho. Muitas vezes tem pessoas que não passam lá nos campos relacionados à prova, à escrita oral, à apresentação, mas depois faça e refaça de novo e exponha ao próprio professor e outros colegiados que relacionam. É lógico que teve alguns que foram transferidos para outras faculdades e passaram. Caso que muitas perseguições oronárias ou coronárias diante do miocárdio, diante desses conflitos parentais familiares. É lógico que não falo parentais, falo que da revista Ciência do Esporte, falo de outras revistas revistas, OS, plurais, várias revistas, e não só ligado à ciência do movimento, porque a própria ciência do movimento está relacionada a outras disciplinas e outras pedagogias esqueléticas que relacionam, como diz, o golpe de vista de Foucault, que também tem outros autores que relacionam ele e citam e discitam a cada dia, entre artigos
e direito à saúde, à proteção, à segurança, ou seja, à moradia, e parâmetros que colocam um ponto de vista que esse poder não vai acabar entre a relação entre o tempo líquido e o tempo inútil. E esse tempo inútil vai trazer pontos importantes que relacionam a vida e a sua própria realidade ao lazer. E o lazer vai fundamentar entre a essência familiar, o seu habitar e o seu habitar, que deve ser, e o deve ter. O deve ser é direitos e deveres. O deve ter é lógico que são direitos que você tem, por isso que você tem deveres que possam ter mais regalias em outros fatores. Pois bem, entre esses diagnósticos que possibilitam fundamentos relacionados à didática, à educação física, didática dos conteúdos críticos, ou seja, são pontos importantes entre o poder e a bula histórica. E entre essas bulas nos traz ferramentas entre pontes, como eu já falei, sobre questões no processo de pesquisa. Ok? Pois bem, entre esses comandos relacionados aos campos parentais de conflitos, que traz parentelas relacionadas à educação física, como a própria medicina, como a própria psicologia, filosofia, nós colocamos essas apropriações em conflitos. Tempos atrás, em 2024, tive a oportunidade de conhecer alguns professores já doutados com vários índices de pesquisas, apresentações que tiveram, com essas temáticas que atravessam entre a licenciatura e bacharel. Eu entrei não como um cunho de investigação, mas também em trazer cunho de pesquisas e fontes de conhecimento em outros estados que relacionam a educação física e a sua dimensão propriamente cultural. Onde há um jogo, há um esporte, onde um esporte há um jogo. Onde há um jogo é algo inserido que faz interferências entre a própria palavra que é jogo. E onde a própria palavra que é jogo há interferências, há uma interferências que possa haver mutilações genitais. Essas mutilações, a pessoa pensa que é só as questões genitais, que é nos seus campos privados ou públicos. A mutilação acontece entre bullies e entre conceitos que relacionam pessoas que têm algum tipo de doença, que teve epidemia, ou tipo de AIDS, ou que ocorreu uma mutação genética que ocorre no momento e no movimento, que vai relacionar o que? Epidemias, suicídios. Eu gostei da Mariana, eu já falei o sobrenome dela, ela é da Univesp, falou que muitos suicídios estão acontecendo por causa dessas questões que ocorrem. Okay? E a maioria de quem é? De quem é que está acontecendo? São homens. Okay? Com esse cunho de responsabilidade, parece um patriarcal, um campo patriarcal, quando não aceita suas questões ou seja, naquela tribo, ou seja, naquela organização e reorganização, ocorre mais suicídios. Embora a Raquel Gouveia Passos, que eu falei, aí nos traz vários homens e mulheres em faculdade, ensino superior. Você entra na sala de aula ali, já não traz o quê? Tendências pedagógicas que colocam um cunho de pesquisas. Então, vai aniquilar o senhor ou a senhora. Só a senhora não me passar, tu verás o que vai acontecer. São fontes de pesquisas pioneiras relacionadas ao próprio corpo e à sua dualidade. E a sua dualidade nos traz uma clínica e os seus próprios desejos de viver e as suas próprias profundidades. Pois bem, entre questões de pesquisas, quando caminhamos e buscamos meios para tentar se divertir, e a própria diversão é a própria canalice é o próprio caniço, que a palavra caniço significa 5, essa ansinuidade de assinar, de replicar depois, ficar eloquentemente rindo do rapaz, você passou, da menina, ou provavelmente dito eu, nessa assinuidade, passei esse rapaz por causa de quê? Por penalidades, ou sofrimento da turma. Ele teve que ajudar todos e acabou não ajudando. Passei por questões de quê? De efeitos dominosos, né? Que o 4 precisa do 5, do 6 e faz esses efeitos fragmentados em pesquisas.
Mas as penalidades nos trazem uma linguagem e contexto